Hello, guys! Vamos iniciar então a nossa aula de hoje, 8 de outubro, 8 October. O assunto de hoje é Passive Voice. Então, Passive Voice é utilizado na língua inglesa quando se deseja enfatizar o objeto, que sofreu uma ação e não o sujeito. Passive Voice, fórmula. Verb to be, flexionado, mais o particípio passado do verbo principal indicando a ação. O que ocorre aqui, né? A gente tem o uso desse verbo to be como um auxiliar ali no passive voice e aquele verbo que expressa a ação praticada pelo sujeito que estava na voz ativa, ele na voz passiva ele vai ser conjugado no particípio passado. Então, você tem que prestar atenção nessa questão, né? De como o verbo estará conjugado. Se esse verbo no particípio for regular, ele vai ter um acréscimo de ed. E se esse verbo, se ele for um verbo irregular, ele vai ter uma mudança na aparência dele. Ele vai ter uma mudança de forma quando for conjugado no particípio passado. Temos aqui as várias formas do verbo to be, né? Você vai ter o uso desse verbo to be tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Ou seja, in the present, past and future. Aqui temos were, was, que é a forma o quê? Do verbo to be conjugado no passado, in the past. Be, que no caso é a forma dele estar conjugado no future e a forma como ele estará conjugado quando estiver junto com um verbo modal. Que tipo de verbo? O can, o could. Lembra que nós estudamos os verbos modais? Então, aqui a gente vai ter a conjugação do verbo modal com o verbo to be no infinitivo. A gente tem been, que vai ser esse verbo to be conjugado no tempo perfeito, ou seja, no perfect tense. E você tem been, que é o be mais ing, é o be mais ing, que é o verbo to be no tempo contínuo. Ok? Recomendo que vocês façam agora uma pausa e anotem essas informações no caderno, porque são importantes para que vocês possam compreender, né, o processo de uso do passive voice. Let's go. Rapidinho, desculpa. Deixa eu voltar. Tá certo. Era isso mesmo. Sorry. Vamos lá. Example. Com o verbo to write, escrever. Tempo verbal na voz ativa e na voz passiva. Você tem aqui, né? Present simple, né? Que é o presente simples. O verbo write. Em seguida, ou no caso, você tem write, que você pode conjugar com I write, you write, we write, they are, write. E você pode ter na terceira pessoa do singular com she, he e it, que aí vai ficar she writes, it writes, né? Tá conjugando na terceira pessoa. Então, temos aqui na tabela, né? A forma conjugada desse verbo no presente. E quando estiver na voz passiva, no passive voice, você vai ter o verbo to be, am, is ou are, conjugado no presente. E em seguida o verbo no particípio passado. A forma do verbo write no particípio passado é dessa maneira aqui, tá, gente? É o written. É W-R-I-T-T-E-N. Written. Aí você tem ele conjugado no passado. Aí você tem wrote, que é o verbo passado. Quando o verbo estiver no passado e você for passar a frase para a voz passiva, você vai colocar was ou were written. Olha que legal, o verbo to be vai ficar no passado, por quê?
Porque o verbo está no passado, a oração está no passado. No presente contínuo, você vai colocar o verbo to be, quando estiver no present continuous, por exemplo, verbo to be no presente, o been e em seguida o verbo no particípio passado. Aí fica are being written, is being written. Aí você tem aqui no passado contínuo, pode ser was ou were writing. Aí no past continuous, no passive voice vai ficar was ou were being written. Você tem going to, que é o future. Aí vai ficar am, is, are going to write. Quando você colocar na voz passiva, vai ficar am, ou pode ser is, ou are going to be written. Quando estiver no future, com will, na voz ativa, vai ficar will write. E na passiva, vai ficar will be written. Novamente, gente, recomendo que pause o vídeo e anote as informações no seu caderno para você não ficar perdido. Temos aqui os verbos modais, the modal verbs, e a conjugação deles na voz passiva, no caso na voz ativa e passiva. Would write vai ficar would be written. Can write vai ficar can be written. Could write vai ficar could be written. Should vai ficar should write, should be written. Ought to write vai ficar ought to be written. No present perfect, que é o presente perfeito, vai ficar have or has written, voz passiva. Have or has been written. No passado perfeito, had written, ou vai ficar had been written. No presente perfeito contínuo, vai ficar have ou has been written. E na voz passiva vai ficar have, has been written. Ah, mas professora, é muita coisa para memorizar, é muita coisa para ver. Então, aos poucos você vai assimilando, faz uma tabela, recomendo que fazer um joguinho ali da memória, ou fazer também, sabe o que é legal? Além de um memory game, fazer um mind map, né? Um mapa mental com a voz passiva desses verbos, que também ajuda bastante, tá? Lembrando que é para anotar no caderno. Deixa eu ver aqui, tá. Quando o sujeito da frase na voz ativa é generalizado, como somebody, anybody, nobody, people, não é necessário mencioná-lo na voz passiva. Temos aqui o exemplo. Somebody cooks the meal. People believed in ghosts. Quando você passa para a voz passiva, ele vai ficar da seguinte maneira. The meal is cooked. Esse by somebody que está aqui, ele é desnecessário. Você só vai usar esse by se aqui tivesse o nome de quem fez. Se tivesse o nome da pessoa que preparou aquela refeição, aí sim seria obrigatório colocar o nome dessa pessoa. By, por exemplo, digamos que estivesse ali assim. Jaciane cooks the meal. Eu seria obrigada a colocar o quê? The meal is cooked by Jaciane. Mas como está somebody, que é um pronome indefinido, né? Que se refere a qualquer um, então você não vai ter que botar by somebody. A mesma coisa com people. People é uma coisa que é geral, né? General. Então, ghosts were believed apenas. Não precisa desse by people. Quando há um objeto direto e um objeto indireto em uma frase na voz ativa, ao passá-la para a voz passiva, o objeto indireto
transforma-se em sujeito da frase. Vamos verificar o exemplo. Temos aqui, nobody told me the truth. People would send her an email. Então, diferente do que acontece na língua portuguesa, os objetos indiretos em inglês nem sempre vêm seguidos de preposição. Às vezes você tem um objeto indireto que é semanticamente ligado indiretamente ao verbo da oração, certo? Então, em inglês a gente tem objeto de indireto que não é seguido de preposição. Como aqui neste exemplo que é perfeito. E outra coisa, muitas das vezes esse objeto indireto, ele não vem depois do objeto direto, ele vem antes. Observe. Deixa eu só pegar aqui uma caneta para poder exemplificar para vocês. Espera aí, rapidinho, deixa eu escolher uma cor aqui legal. Pronto. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? E não foi. Ai, gente. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui usar a caneta. Vou fazer aqui, ó. Temos aqui o pronome me, né? Told me the truth. Então, me aqui, guys, é objeto indireto. O objeto direto da oração, the truth, é aqui, ó. Object, no caso, né? Direct object. E me é o indirect object, ok? Mas, professora, como que isso é possível? Por quê? O objeto que está ligado semanticamente está ligado diretamente ao verbo é the truth. Nobody told the truth. Ou seja, ninguém contou o quê? A verdade. Certo? Mas foi assim apenas ninguém contou a verdade? Não. Ninguém contou a verdade para mim. Ou seja, ninguém me contou a verdade. Então, me é indireto. Certo? Isso dá para ver assim de uma forma clara, entender o porquê que ele é indireto, né, gente? Porque você conta algo a alguém, certo? E aqui nós temos people would send her an email. Aí você tem aqui, vou pegar a caneta de novo, né? Aí você tem aqui her e você tem an email, né? Aí você tem só um instante, deixa eu tentar. Indirect object. Peraí. Certo, guys? Porque assim, aqui tá em português, tá? Esse O aí tá em português. Em inglês, o indirect vai vir na frente. E aqui temos o direct object. Ok, queridos? Espero que vocês tenham conseguido entender esse trecho, né? Essa parte.
Só um instante. Só pegar essa borracha aqui. Ah, apaguei tudo. Espera rapidinho. Vou colocar uma coisa mais bonitinha. Peraí. Agora eu consigo fazer. Pronto. Ficou melhor do que estava, porque estava legal não. Agora tá mais bonitinho. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Certo? Próximo exemplo. I wasn't told the truth. She would be sent an email. Então, você também tem uma outra maneira de escrever, né? Quando ocorre de você ter um sujeito como esse aqui, né? Porque no caso, vamos lá, vou botar com verde, que fica melhor, né? Ai, não tá saindo a parte de escrever. Peraí. Pronto. Você tem aqui como sujeito da oração nobody, certo? Nobody is the subject. Lembrando que em inglês sujeito é subject. Então, esse é o subject da oração. E no caso, quando você tem um nobody, que é um indefinite pronoun, né, um pronome indefinido como sujeito, quando você passa essa frase nobody told me the truth para a voz passiva, o que a gente pode fazer aqui de diferente? Esse me, ele é o quê? Ele é o objeto. Quando a gente tem a voz passiva, o que acontece? O sujeito, ele troca de posição, né, com o objeto. O que era objeto passa a ser sujeito, o que era sujeito passa a ser objeto. Então, aqui, o pronome me, que é um pronome que normalmente é utilizado para indicar o objeto, o pronome me, ele tem função de objeto. Então, se eu vou colocar o me como sujeito na voz passiva, no passive voice, não posso usar o me, porque me tem função de objeto. E qual é o pronome, qual é o personal pronoun que substituiria o me e teria função de sujeito? É o I, certo, guys? É o pronome I, ok? Então, ele substituiu o me, né? Na voz ativa, me era objeto. E na voz passiva, a gente vai usar o I para substituí-lo. Em seguida, a gente coloca aqui, né, o verbo. Deixa eu colocar uma outra cor. A gente tem aqui o the verb wasn't. Mas por que o verbo to be no passado? Teacher. Por quê? Porque na voz ativa, no active voice, você tem aqui o told, que é o passado do verbo tell, que é o verbo o quê? Contar. Contar no sentido de você dizer algo, contar uma história. Então, você tem aqui told, que já está no passado. Então, você tem que usar o verbo to be no passado. Mas por que wasn't, teacher? Por que tem que usar wasn't ao invés de apenas was?
Porque você tem nobody, indicando a negativa. Como na voz passiva você não vai usar esse nobody, você vai usar o I como o sujeito da frase, então o verbo to be ele vai ter que estar na negativa. Porque aqui a negativa já era indicada por nobody. É que nem na língua portuguesa, quando a gente usa o pronome, né, ninguém, ninguém e em seguida o quê? O verbo o quê? Na afirmativa. Se eu disser ninguém me contou, ninguém me contou, o verbo está conjugado na afirmativa, porque o ninguém já indica a negação, né? Então o verbo tem que estar na afirmativa. Aqui é a mesma coisa. Nobody told me. O verbo já está conjugado na afirmativa, porque a negativa já é indicada pelo sujeito, que é o pronome indefinido que tem essa função. Então você tem aqui a inversão, vai ficar I wasn't told. Por que vai ficar told? Porque told também é o particípio passado do verbo tell, né? Quando você passa para o passado e particípio passado, é tell no presente, told no passado e told no particípio passado. Então vai ficar I wasn't told the truth. Interessante, né? Vendo assim, passo a passo, fica mais fácil de entender. Vamos verificar agora a segunda frase. People would send her an email. É o mesmo processo. Qual é o objeto aqui da frase? Né? Você tem an email e você tem her. Qual é o pronome pessoal em inglês que poderia substituir her, que é um objeto ali, né? Que é um pronome com função de objeto, né? Um object pronoun. Qual seria o pronome que poderia substituir? É o she. Porque she é o quê? She é um personal pronoun que tem função de quê? De subject, de sujeito. Então, esse her vai virar o sujeito da frase na voz passiva, que é o she. Em seguida, a gente vai usar would, porque já tem o would na frase que usa a voz ativa, já tem esse modal verb. Então, você mantém o would. Em seguida, coloca o verbo to be no infinitivo, né? Would be, she would be. E o verbo send no particípio passado fica sent. Ok, guys? No finalzinho você vai mudar o D para T, vai ficar sent. Então a frase na voz passiva ficou She would be sent an email. Ok? Essa parte aqui é crucial, tá, gente? Você entendendo isso aqui, você consegue modificar qualquer frase para a voz passiva. Sim, molezinha. Então, aqui eu coloco o resumo, né? Me corresponde a I e her corresponde a she. Me e her são pronomes o quê? Objeto. Object pronouns. I e she são pronomes pessoais. Personal pronouns. Todo pronome pessoal, I, he, she, it, you, we, they, todos esses são o quê? Pronomes que têm função de sujeito. Ok? Vamos em frente. Deixa eu só apagar o que eu fiz na outra página. Lembrando que você pode pausar aquela parte, pausar aquela parte do vídeo para que você possa anotar, tá? Fazer as anotações que são importantes. Tá, peraí, deixa eu só fechar aqui. Pronto, fechei. Então, gente, aqui tem um pequeno vídeo mostrando alguns exemplos. Eu vou colocar só um trecho desse vídeo,
só para exemplificar, para reforçar o conteúdo que eu acabei de explicar. My homework was done. Past continuous. I was doing my homework. My homework was being done. Present perfect. I have done my homework. My homework has been done. Ok, guys. Então, esse pequeno trecho que eu mostrei para vocês já deu para ver como é a estrutura, certo? Vou finalizar aqui. Deixa eu só verificar. Tá, deixa eu só mostrar para vocês primeiro a folhinha com os exercícios que eu preparei para vocês hoje. Na próxima aula, a gente estuda mais um pouco sobre o Passive Voice. Eu mostrei a maior parte, mas eu vou voltar nesse assunto na próxima aula. Deixa eu só conseguir abrir. Abre. Deixa eu ver aqui. Então, a nossa folhinha, né, de hoje de exercícios, né, o tema, o objetivo da aula foi compreender o conceito e uso do Passive Voice, né? E aqui, ou seja, Passive Voice é só uma maneira diferente de falar, né? Aqui na própria folhinha de exercícios, eu deixei para vocês os exemplos, né, de como você pode utilizar o Passive Voice em vários tempos verbais. Eu deixei aqui um exemplo para que vocês possam ver a estrutura. E aqui no number 1, change these sentences from passive voice to active voice, né? Sometimes no change should be made. Então, eu coloquei um exercício para vocês no qual vocês teriam que passar, as frases já estão na voz passiva e vocês têm que tentar passar essas frases para a voz ativa novamente, tá? Lembrando, as frases já estão na passiva para passar para a ativa, ok? E aqui, no number 2, temos um exercício de vestibular, né, típico do Enem, também com base na voz
passiva, só que aqui, gente, você precisa saber a voz passiva para compreender a estrutura e o significado para poder marcar a resposta correta, tá? Para poder marcar qual dessas opções teria o mesmo significado dessa frase que está aqui em cima, né? Então, uma dessas frases aqui embaixo está na voz passiva. Então, a voz passiva ela vai ter o mesmo significado da ativa. É só uma estrutura diferente para falar a mesma coisa. Essa questão 2 exemplifica isso muito bem. Number 3. Né? Você tem aqui, indicate the passive form of the offer, wrote the old man and the ocean, and the sea. Então, você tem aqui essa frase, the offer, wrote the old man and the sea. Você tem que marcar qual dessas opções está com a forma correta da voz passiva. E na última questão, nós temos aqui um texto. Eu vou voltar nesse texto na próxima aula para saber se vocês conseguiram compreender o assunto do texto. Apesar de eu não ter colocado essa questão aqui, porque senão o arquivo ficaria muito grande, né? Então, na próxima aula, eu vou voltar nesse texto com outra pergunta de interpretação. Então, eu recomendo que vocês façam uma leitura, né, mais atenta desse texto, porque eu vou querer checar com vocês o que vocês entenderam, tá? E, no caso, você tem que mudar da voz ativa para a voz passiva a frase que foi citada no texto. E você tem aqui as alternativas para você marcar qual delas é a correta. Façam com calma, façam com atenção. Se por um acaso você não conseguir fazer algum dos exercícios, você anota para na próxima aula você falar: professora, eu não consegui entender essa questão aqui que a senhora passou, não consegui fazer. Então, anote as suas dúvidas, porque isso vai fazer toda a diferença depois, tá? Vou encerrando aqui a nossa aula. See you, goodbye.